Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos numa série chamada Nosso Destino Extraordinário. E se você ainda não parou para pensar, você tem um destino extraordinário. Não por causa de você mesmo, não porque você seja o the best. Que em Jesus você é o the best. Mas por causa do Jesus, por causa do Deus que te trouxe a esse mundo. E antes que você existisse, Ele pensou em você. E Ele pensou num destino para você. Então, por causa do teu Deus, que é extraordinário, o seu destino é extraordinário. E aí você pode pensar, às vezes, normalmente, que vem primeiro na cabeça da gente. Ué, e cadê o meu destino extraordinário? Aí que está a coisa, irmãos. Nós nascemos nesse mundo com um destino extraordinário para ser vivido. Mas nós precisamos nos posicionar perante Deus para que Ele cumpra em nós esse destino. Esse destino não é algo que eu e você podemos fazer acontecer. Mas é algo que eu e você podemos nos posicionar e Deus pode fazer acontecer na medida em que nós nos posicionamos. E se nós não nos posicionarmos, nós ficamos fora do que Deus tem para a gente. A nossa responsabilidade é nos posicionarmos para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Fazer acontecer, só Deus pode. Mas posicionar, se eu e você não nos posicionarmos, Deus não vai fazer nada. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a obra da fé. Porque a fé sem obras é morta. E nesses dias nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Porque um destino extraordinário requer que alguém seja bem-aventurado. E Jesus disse que nós, os discípulos, somos bem-aventurados. Ok? Nosso destino extraordinário é sermos bem-aventurados. Agora presta atenção. Esse destino extraordinário, diz aí no nosso boletim, na introdução, ele é construído sobre valores cristãos. Que são os valores cristãos? São aqueles valores que estão dentro de você e que muitas vezes você nem pensa neles, mas você faz todas as coisas baseadas nesses valores. Entenderam? São coisas que fazem você ficar mais ou menos no piloto automático e que determinam as tuas decisões. Às vezes você nem pensa no valor, mas sabe? A sua decisão está sendo tomada em algum valor, ainda que você pense ou não. É um valor que está determinando. E é a execução e a vivência por esses valores que te posiciona para você viver esse destino extraordinário que Deus tem para você. Amém? Então nós estamos falando dos bem-aventurados. Temos algumas palavras que necessitam de serem traduzidas, né, para a gente. Bem-aventurado, essa é a primeira palavra. Quem é bem-aventurado? Veja a nossa definição no nosso boletim. Bem-aventurado é ter uma natureza sagrada conectada com Deus que confere prosperidade e felicidade. Isso exige a construção de um caráter santo. Bem-aventurado é ter uma natureza conectada com Deus. Irmãos, o dia que você nasceu de novo, você se conectou de maneira infalível com Deus. Você nasceu do Espírito. Quando você recebeu a Jesus como seu Senhor, você nasceu do Espírito. E dentro de você tem agora um DNA que você não tinha antes. Quando você nasceu como homem, mulher natural. E 1 Coríntios 15 explica isso em detalhes. Eu não quero gastar muito tempo, mas eu preciso dizer isso para você. Você nasceu como ser natural. E quando você nasceu naturalmente, você nasceu com o DNA do seu pai e da sua mãe. E pior, você nasceu com a natureza que o seu pai e a sua mãe lhe deram, chamada natureza pecaminosa. Outra maneira de entender essa natureza pecaminosa é você pensar que essa natureza pecaminosa é o chamado pecado original. Né? Para quem conhece essa palavra, às vezes melhora, o pecado original. Então o que acontece? À medida que você vai crescendo, essa natureza vai tomando conta do seu ser, da sua alma. Ela está no seu espírito, espiritualmente, por causa dessa natureza de pecado. Você está morto nos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1. Está escrito isso. E sabe, você precisa nascer de novo por causa disso.
Porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele disse mais, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você não pode nem ver, quanto mais entrar. Porque quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. E aquela velha natureza do pecado que estava em você, que veio pelo pecado original, é cortada da sua vida. E você, ao invés de ser filho do diabo, e essa é uma palavra muito dura, quer brigar com alguém? Diga assim, ó, você nasceu da sua mãe, se você não recebeu Jesus ainda é filho do diabo. Pronto, você vai apanhar na certa. Ninguém gosta disso. Mas a grande verdade é que quando nós nascemos de novo, nós nascemos de uma natureza que o Adão lá no paraíso recebeu do Satanás, quando veio e falou com Eva para comer daquela árvore que Deus disse, não coma porque no dia que você comer, você morre. Ela foi lá e comeu. Aquela árvore era um símbolo da natureza de pecado. Tinha duas árvores, a árvore da vida, que era a vida de Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a que simbolizava a natureza de Satanás. Nós nascemos com essa natureza. E aí a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. Sabe por quê? Porque Jesus pagou todo o nosso pecado. Ele literalmente levou sobre nós, a nós mesmos sobre ele, na cruz. Ele nos tomou, nos incluiu nele, levou na cruz. E aí quando Jesus abriu os braços lá na cruz, e ele disse, está consumado, e ele morreu, eu morri através dele. E aí vem a coisa. Ele não ficou na morte. O que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. E eu estava nele. E o que aconteceu comigo? Eu ressuscitei. E isso é o processo que a Bíblia chama nascer de novo. É você ser incluído em Jesus, participar da sua morte e ressuscitar com Ele. E Deus faz isso quando você, pela fé, recebe a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você não pode ter duas filiações. Você não pode ter dupla identidade. Tem gente que pensa que o cristão, ele é ao mesmo tempo filho de Deus e filho do diabo. Olha que confusão tremenda. Deus é luz, o diabo é trevas. Como é que se põe, fala para mim, como é que se acerta trevas e luz ao mesmo tempo no mesmo lugar? Isso é impossível, ou um ou outro. Então, quando você morre na cruz, a sua natureza pecaminosa é destruída. Romanos capítulo 6. Para que seja destruído o vosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído. Romanos 6,6 diz isso. Na cruz, a única coisa que trata da nossa velha natureza, do corpo do pecado, é a cruz. Gente, a nossa natureza que ganhamos de Adão, pecaminosa, não pode ser ensinada, não adianta, não vai aprender, não pode ser melhorada, não tem como. Se você duvida disso, pense só no que isso seria. Pegue o Satanás, que é Satanás, pega um demônio e tente ensinar ele, deixar ele bonzinho. Por natureza ele é mau. Então, por natureza, nós éramos assim. E aí, Jesus nos levou sobre ele, na cruz. Veja o que está escrito aí. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Não é o sangue de Jesus que desfaz o corpo do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas para desfazer, a velha natureza não tem conserto, por isso ela tem que morrer. A única coisa que serve para a velha natureza é a morte. E se você, então, nesse processo morre e ressuscita com Jesus, quando você ressuscita, você ganha a nova natureza de filho de Deus. Você ganha a natureza que estava na árvore da vida, lá no paraíso. Sabe quem era aquela árvore da vida? Era Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Era Jesus. E você ganha a natureza dele. E você se torna filho de Deus. Veja aí João 1, versículo 11 e 12. Diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Judeus, mataram.
Mas a todos quantos receberam, eu e você. Isto é, aos que creem. Quem são os que receberam? Os que creem. Está escrito aí. No seu nome. Deu-lhes o poder de se tornarem. Agora fala para mim, como é que alguém que já é pode se tornar? Você só pode se tornar se não for. Então, aceitando Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E veja esse negócio errado que nós dizemos por aí, que as pessoas dizem, pois todo mundo é filho de Deus. Deixa eu dizer para você, a gente está confuso. Tem dois tipos de pessoas. Tem os filhos de Deus, que têm a natureza de Deus. Por que você é o filho do seu pai e da sua mãe? Porque você tem o DNA deles. Então, os filhos de Deus têm o DNA, têm a vida de Jesus em si. E tem as criaturas de Deus. Nós nascemos como criaturas de Deus. Deus nos criou. Mas nós nos tornamos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus quando recebemos a Jesus pela fé, quando nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nessa natureza está a nossa natureza de bem-aventurado. É isso que significa ter uma natureza sagrada, conectada com Deus. Quando você nasceu de novo, quando você recebeu Jesus, você ganhou a natureza sagrada, conectada com Deus. Sabe por quê? Porque quando você nasceu, Jesus veio morar em você. É a vida dele em você. Mas não só ele, veio também o Pai e o Espírito Santo. E agora, você é a morada do Espírito Santo. Você é a morada do Deus vivo. Você é a habitação. Você é a igreja do Deus vivo. Não pense que igreja é isso aqui. Quando a gente sair daqui, isso aqui ficar vazio, isso aqui, Deus não fica aqui. Ele fica por causa da onipresença dele. Ele está em todos os lugares. Mas só tem sentido isso aqui quando eu e você estamos. Então, não chama o prédio de igreja, porque igreja é você. É a habitação do Deus vivo. E você é bem-aventurado por natureza. Por natureza. Você não pode fazer nada para ser mais bem-aventurado do que você já é. Agora, você pode se posicionar para que a tua bem-aventurança venha à existência. Ou venha à tona. Aquilo que você já é. Porque o que você é foi feito na cruz por Jesus na ressurreição. E você recebeu pela fé. Você não pode ser mais cristão. Amado, você tem que entender isso de uma vez por todas. Não tem cristão de segunda categoria. Assim como Deus não tem filhos de segunda categoria. Às vezes, os irmãos olham uns para os outros e dizem, aquele irmão é de oração. Olha como ele sabe a Bíblia. E se sente quase que de segunda categoria. Irmãos, wake up. Acorda. O mesmo sacrifício pago por mim foi pago por você. A mesma natureza que você tem é a que eu tenho. Não existe diferença em potencial nenhum. Agora veja, nós nascemos como sementes. Aí se você ficar uma sementezinha que não caia na terra e morra, não vai dar fruto. Pense numa laranja. Os milhares de sementes de laranja que a gente chupa por aí, que a humanidade chupa e vai fora, nunca vem à existência o que ela é. Mas dentro daquela semente está toda aquela árvore grande e crescida, cheia de outras laranjas. Falta o que para aquela semente? Posicionamento, ficar do jeito certo, a coisa certa acontecer com ela. É assim comigo e com você. Você já é bem-aventurado na sua natureza. E a Bíblia diz então, bem-aventurados. Bem-aventurados. E ela fala para você, fala 5, 6, 7 vezes aí. Então, isso exige a construção. Você tem que se posicionar para que essa bem-aventurança venha à tona. Agora, preste atenção. Outro termo que necessita de ser definido. Primeiro era o bem-aventurado, o segundo é misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia está escrito no nosso boletim, para você não esquecer. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar o que merecemos por causa do nosso coração miserável. Misericórdia é a junção de duas palavras latinas. Miseris, que é miséria, e cordis, que é coração. Misericórdia é o ato de Deus não te dar o que você merece. Deus não me dá o que eu mereço por causa do meu coração miserável. Agora veja. Misericórdia é uma das manifestações do amor de Deus. Sabe, a Bíblia diz, Deus é amor.
Você não pode conhecer a Deus assim pessoalmente, na sua plenitude. Porque você, para conhecer a Deus na plenitude de quem é Deus, você precisaria ser no mínimo igual a Ele. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus pela manifestação dEle. E sabe, uma das manifestações de Deus é o amor. A Bíblia, quando quer falar de Deus, diz Deus é amor. E sabe, o amor em si mesmo a gente não consegue conhecer. Mas se você ler, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, você vai ver, mas o fruto do Espírito é amor. O fruto, existe um fruto, que é quem Deus é, amor. Aí vai dizendo as outras coisas, pense numa laranja, ela é o amor, pensa nos muitos gomos. É amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, e aí vai. Fidelidade. Vocês entenderam? Então, a manifestação do amor, uma delas é misericórdia. Sabe qual que é a outra? Graça. E essas duas manifestações do amor de Deus, ele se manifesta, o amor de Deus em termos de misericórdia e graça, e essas duas manifestações têm objetivos diferentes para cumprir. Agora olha o teu texto aí, que nós escrevemos, olha no boletim o teu texto. A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso não é viver na misericórdia. Leia aí no seu boletim. Ser misericordioso não é viver na misericórdia, porque a misericórdia é aquilo que Deus evita de que chegue em você. Não é você viver na misericórdia, é você ser misericordioso. Não é você viver uma vida dependente da misericórdia, mas é você ter misericórdia para dar. Não é você ser somente um recebedor da misericórdia, e você tem misericórdia porque você recebeu na sua natureza nova que você ganhou de Jesus. Mas você não pode viver uma vida baseada na misericórdia. Você precisa viver uma vida baseada na graça. Porque se misericórdia é Deus não dar o que você merece, graça é Deus dar tudo o que você não merece. E o cristianismo não joga na retranca, como nós dizemos no futebol. Ele é de ataque. Sabe, o cristianismo não é negativo. Ele é positivo. Veja, por exemplo, o que diz a Bíblia. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós, contra a igreja. O que isso quer dizer? Que a igreja não fica entrincheirada tentando resistir ao inferno. Não, o inferno é que está em perigo. Porque as portas do inferno é que não vão resistir, a gente que vai lá e derruba. O cristianismo é positivo. Gente, se você for viver na misericórdia, a misericórdia é aquilo que Deus faz para não deixar chegar a nossa desgraça. Já pensou você viver só não deixando chegar a desgraça, Deus viver não deixando chegar a desgraça em você? E aí, o que vai ser a sua vida? Por isso que a Bíblia diz que a vida nossa tem que ser baseada na graça. Diz que inclusive a nossa salvação é baseada na graça, por meio da fé, você toma posse dessa graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E daí, um pouquinho mais para frente desse versículo que eu estou citando, Efésios 2, lá pelo 10, diz assim: por isso desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. E diz que as obras que eu e vocês temos que fazer estão preparadas desde a fundação do mundo. Gente, não é na retranca, é indo para frente, é o positivo, é a graça. Agora, presta atenção. Você pode perguntar, então, mas e por que misericórdia? Porque se você disser que você não peca, você é mentiroso, diz a Bíblia, não eu. Então, quando a gente dá uma escorregada, tem misericórdia. Porque cada vez que você escorregar, se não tiver algo que te resgate, você fica lá. É a misericórdia que te resgata. Mas sabe, é a graça que expressa a vida. Amém? Entenderam claramente isso? Dá para a gente ir para frente? Então, olha só. Nós vamos meditar um pouquinho na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. Abram a Bíblia de vocês aí em Lucas 10.
Ou melhor, vamos ler todos no telão. Ok? Quem tem Bíblia, eu quero que todo mundo traga a Bíblia sempre, em nome de Jesus. Não esquece, faz da tua Bíblia seu melhor companheiro, sua melhor companheira. Mas aí para a questão, né, de integridade do corpo, vamos ler uma versão só. Tem um homem que chega a Jesus e pergunta: o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Veja, ele queria ganhar a vida eterna, ele queria ganhar a sua salvação pelas obras. Gente, olha aqui para mim, ó. Ninguém pode ganhar a sua salvação pelas obras. Porque já pensou um Deus 100% justo, você querendo satisfazer a justiça dele? Sabe quando que você vai fazer isso? Nunquinha. Porque você vai satisfazer um pouco e de repente caiu, está lá de volta. Tem que começar. Nunca. Por isso que Jesus veio para satisfazer a justiça de Deus e morrer no teu lugar. Por isso ele é o teu Salvador. Então olha só, o moço chegou e perguntou: Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, ele disse, ele nem disse Jesus. Aí Jesus disse: o que é a lei? Você quer fazer alguma coisa? Fazer alguma coisa é com a lei. Ela que manda você fazer. O que a lei diz? Ele diz: o negócio é o seguinte, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo com a si mesmo. Ele resumiu o negócio. E aí Jesus disse: ué, você já sabe. Vá lá e faça isso. Não sei nem por que perguntou, em outras palavras. Vai lá e faça isso. E aí a consciência, que é onde o Espírito Santo age na gente, pá, na consciência dele. E ele falou: ai, eu não estou amando esse que está aí, que eu estou fazendo a pergunta, porque a pergunta era para provar que Jesus não era um bom mestre, para provar que Jesus não era nada, porque ele era um fariseu e Jesus andava no meio dos pecadores, e os fariseus não gostavam disso. Era um santo demais para andar. Se você se tornar santo demais para andar no meio dos pecadores, você é fariseu. Virou fariseu. Porque o nosso lugar é sal na terra, luz do mundo, não sendo igual. Porque se você perder também, a Bíblia diz que o sal perdeu o sabor, só para pisar em cima presta. Não serve para nada. Ok? Por isso Jesus orou: não peço que tire do mundo, mas que os livres do mal. Certo? Então, vamos para frente. Aí, Jesus, o que diz a lei? Ele disse: Aí Jesus diz: vai, faz o mesmo. Vai lá, faz isso que você está dizendo. Aí ele, querendo se justificar, ele disse: quem é o meu próximo? Volta um pouquinho aí. Quem é o meu próximo? Volta no versículo, acho que é o 10. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. E Jesus, contando a parábola do bom samaritano, ele revela que o bom samaritano era um misericordioso. E sabe, nessa parábola do bom samaritano, o bom samaritano era o próprio Jesus. Porque ele compõe a parábola com 3 elementos. Um, que era o elemento dos ladrões, que roubaram tudo, deixaram o cara semi-morto. Outro é o que foi quase morto. E aí, os que passaram perto dele. Ok? E aí tem 3 filosofias de vida, se você quiser. Eu vou dar essa chancinha para você aqui, dizendo: primeira, filosofia do ladrão: o que é meu, o que é teu é meu também, nem que eu tenha que matar você. Essa é a filosofia do pessoal que pegou o camarada que descia de Jerusalém para Jericó, dos ladrões. Aí depois vem a filosofia, a próxima filosofia, que é do sacerdote e do levita que passaram. Eles viram o camarada caído e passaram ao longe. Essa filosofia é a seguinte: o que é meu, o que é teu é teu. Eu nunca vou pegar o que é teu, mas não preciso do que é meu porque eu não te dou. Farisaísmo. E eles passaram longe. Até mesmo porque a Bíblia, eles não se envolveram porque a Bíblia dizia que não podia tocar em sangue. Mas aí vem um samaritano que está fora da caixinha. E o que acontece? Ele vem e para. E ele limpa o sangue, se lambuza no sangue. Foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Ele ficou lambuzado de sangue. E ele limpa o sangue, ele cura o sangue. Ele cura as feridas, limpa tudo, cura as feridas, põe em cima do jumento dele e ele mesmo vai a pé. E leva para uma hospedaria. Paga o preço pela cura. Foi isso que Jesus fez com você e comigo. E aí diz: olha, se no fim ficar devendo alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Isso é eu e você. Se alguma dúvida ficar aí, quando Jesus vier, ele paga o resto.
Então, nosso pagamento foi feito até o fim. Agora veja, o bom samaritano é o misericordioso. Agora, o caído foi o que recebeu misericórdia. Por isso o texto diz, bem-aventurados os misericordiosos. E não diz, bem-aventurados os que vivem recebendo misericórdia. Porque se você tiver que viver recebendo misericórdia, você é um caído. E deixa eu só dizer uma coisa. Desafortunadamente, infelizmente, há cristãos que vivem com base na misericórdia e não na graça. E sabe, nos meus tempos lá bem antigos, de mocidade, de jovem, tinha até uma musiquinha que a gente cantava. Oi, tropeça aqui e cai acolá, mas logo levanta. Que raios de tropeça? Vive tropeçando, vive tropeçando. Isso não é uma vida cristã. Isso não é uma vida cristã digna de Jesus. Viver caindo, 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 caindo. Nós caímos, mas isso é um acidente de percurso. Não é uma normalidade da vida, porque você viver caindo, 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 você vive baseado na misericórdia. E sabe, se você viver baseado na misericórdia, como é que você vai experimentar a graça, que é aquilo que Deus tem para você, para te dar, para te impulsionar para frente? Não pode. Então, no nosso texto aí, no nosso boletim, diz aí, misericórdia, compaixão resgatadora. Aquele camarada estava caído lá, né? Os ladrões deixaram caídos. Aí passa por frente dele o sacerdote, que era aquele que entrava no santo dos santos. Passa os levitas, que era o da adoração. Ninguém faz nada. Mas passa um que tinha na sua natureza algo chamado misericórdia, que era misericordioso. O que ele faz? Ele resgata. Então, misericórdia é a compaixão resgatadora. E isso está no seu DNA. Não para você viver sendo resgatado, mas para você viver resgatando. Amados, você foi colocado aqui no mundo para ser como Jesus, que vivia resgatando. Está esse mundo inteiro para a gente evangelizar. Nós precisamos viver resgatando os desamparados, aqueles que perderam a noção de quem são, aquelas pessoas que, se você perguntar quem é você, não sabe responder quem é. Então, nós fomos criados para resgatar os perdidos. Por isso nós somos misericordiosos. Nós não fomos criados para viver sendo levantado, como o caído da beira do caminho. Nós fomos criados para ser como o samaritano. No fim da parábola, aí Jesus termina a parábola e ele pergunta assim, quem dos dois parece que era o cara? Aí a resposta é essa. Ele não quis nem dizer que era o samaritano, porque para ele samaritano era uma coisa má. Então ele diz, aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus diz, vai tu e faz o mesmo. Em outras palavras, seja igual ao samaritano. Que é Jesus. Seja igual a Jesus. Não seja um caído. Seja um levantador. Gente, a nossa vida cristã precisa mudar. Os nossos valores precisam mudar. Os nossos valores precisam mudar, gente. Desesperadamente. Porque nós somos os resgatadores. Os resgatadores. Nós somos aqueles que vão lá e que aplicam o preço pago na cruz. Vocês imaginam Deus vendo você fazendo isso. Que alegria! Como o coração de Deus se alegraria quando Ele vê a gente fazendo isso. E nós temos oportunidades diárias para fazer isso. Diárias. Então nós somos os misericordiosos. Então, veja aí, misericórdia, compaixão resgatadora. Misericórdia, compaixão pelo ferido. Quantos feridos estão? Gente, tem todo tipo de ferido, tem feridos psicologicamente, tem feridos espiritualmente, tem todo tipo de feridos. Nós encontramos nessa vida. Sabe quem é o resgatador? Você e eu. Somos nós, os resgatadores. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando Deus pensou em você, Ele não pensou em você como um inútil, que só vive em torno de você mesmo. Você sabe o que é um inútil? Que não tem utilidade. Só vive para manter a si mesmo. Deus pensou em você como algo muito maior que isso.
Muito maior, você é muito mais do que isso. Você é um resgatador. Você é um misericordioso. Você é aquele que usa de misericórdia. Você é aquele que vive a natureza nova que Deus colocou dentro de você. Se você está contente com isso, diga aleluia comigo. Vocês estão muito sérios, né? Esse negócio é para sorrir, porque esse sou eu, é você. Veja o nosso destino extraordinário. Gente, você não tem ideia. Às vezes você vai lá e ganha alguém que está perdido. Você não tem ideia quem essa pessoa vai se tornar. Eu lembro de uma história que eu ouvi de alguém que tinha um jovem muito insolente. Ele estava era um jovem pastor, né? E ele estava, falando da minha classe, era um jovem pastor. Ele estava numa daqueles grandes ajuntamentos que o Billy Graham fazia, naqueles bons tempos do Billy Graham, né? E ele estava lá em um estádio lotado, e aquele jovem lá, né, chegou e achou um lugarzinho e sentou perto de um velhinho. E aí ele, doido, porque assim a pessoa que é centralizada em si mesmo, que ela quer aparecer, quer mostrar quem é. O resgatador não, o seu negócio é com o outro. O seu foco não é a si mesmo. O seu foco é o outro. O seu foco é, não, eu não vou andar com essa pessoa aí porque ela é mal conhecida. O que vão falar de mim? Não, o seu foco é o outro. Não é você. Então aí ele sentou perto do velhinho, ele doido para... Falou assim, o senhor já é crente há muito tempo? Ele falou, de muito tempo. Então o senhor já deve ter ganho tantas pessoas para Jesus. Ele disse, eu ganhei um pouco, não tantos quantos eu gostaria, mas eu ganhei alguns. E aí o jovem disse, puxa vida. E aí ele começou a contar quantas campanhas evangelísticas já tinha feito e tal. Aí ele perguntou, mas o senhor podia me contar de um que o senhor ganhou? Ele falou, esse que está aí na frente pregando, o Billy Graham. Uma pessoa que você pode ganhar para Jesus, você não tem ideia o que pode ser. A transformação do mundo, o que pode acontecer. Você não tem ideia, porque o destino é maravilhoso. Você pensa que Deus criou as pessoas para ir para o inferno? A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os anjos dele. Não para as pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. Para essas, elas são tão importantes que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, Jesus morreu por todo mundo. E a tristeza é que aqueles que estão no inferno, o preço deles já foi pago, mas eles não receberam. Veio para que era seu, os seus não receberam. Não está no inferno porque não pôde, está no inferno porque não recebeu, porque o preço tinha sido pago. Essa é a tristeza do inferno. Sabe? Vocês entenderam isso? Quebra o coração da gente quando a gente pensa. Então, é resgatar o ferido. Há tanto ferido, irmãos, há tanto ferido. Outra coisa, compaixão, misericórdia é compaixão que nos leva ao tratamento do nosso próximo. Se você quer alguma coisa, mas você não pode fazer, você está meio sem tempo, ponha ele na enfermaria. E deixa eu só dizer uma coisa para você. Sabe qual é a enfermaria de Deus? É esse lugar aqui, é a igreja. É aqui, o nosso culto é a enfermaria de Deus. Você vai dizer, peraí pastor, que enfermaria de Deus é essa? Você pensa que você não está doente ainda? Sabe quando que o trabalho com você vai terminar? Só na volta de Jesus. Porque nós confundimos as coisas. Nós confundimos as coisas. Nós confundimos o que é salvação. Salvação tem a ver com o nosso passado, quando Deus pagou o preço do nosso passado, do nosso pecado, e nós somos justificados do pecado. Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8. Ele pagou o preço da nossa condenação. Mas aí, salvação no presente. No passado, o nome da salvação é justificação. No presente é santificação. Que é um processo de salvação da nossa alma. Da nossa alma. Mateus capítulo 16, lá pelo versículo 20 e tanto, diz assim, se você quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me.
Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Que dará o homem em troca da sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A santificação é ganhar a minha alma. Eu sou corpo, alma e espírito. Eu nasci de novo. O novo nascimento é no espírito. Mas eu tenho uma alma. O que é a minha alma? São minhas emoções, minha vontade, minha razão. Isso é minha alma. Isso agora tem que ser trabalhado. É aí que fica o caráter cristão. Sabe, a enfermaria é isso aqui. Eu tinha muita dificuldade para ser pastor, até que eu entendi isso. A igreja é uma enfermaria. Não tenho mais dificuldade. Às vezes você vai tratar de doentes e eles acabam ferindo você. Fazem um gesto brusco lá e te ferem. Quantas vezes? E se você não souber quem você é, se o médico vai tratar um doente e ele está se batendo e de repente ele pá, e acerta o médico e machuca o médico e ele diz, não vou mais tratar, já não vou mais ser médico. Imagine. Então, eu tinha muita dificuldade antes de entender isso, não tenho mais. Agora, amados, o último estágio da salvação é a glorificação, que é onde não tem mais a presença do pecado. Quando você morre, a natureza pecaminosa foi tirada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Essa natureza pecaminosa que estava em você, ela treinou a sua alma. Você não peca mais por a sua natureza pecaminosa, mas você ainda peca por causa da sua alma. É a sua alma que peca, que é você. Não o seu espírito, mas é a sua alma que peca. E sabe, isso só vai ser resolvido no último estágio da sua salvação, que se chama glorificação, que é a ausência do pecado. Então tem gente que diz, eu não vou naquela igreja lá, porque... Claro, está na enfermaria, meu filho, tem que entender. Vou deixar de ir na igreja porque eu fui lá e alguém me olhou assim, torto. Bem-vindo à enfermaria, na qual você também está. E se alguém não está, atire a primeira pedra. Entenderam? Então, é compaixão que leva ao tratamento. Tratamento do seu irmão, da sua irmã, que tem fraqueza, do seu pastor, que tem aquela fraqueza. O dia que ele se irritar de tanto levar bofetão na enfermaria, você tem que ter misericórdia com ele. Diz, eu vou levantar o seu irmão. Porque isso pode acontecer, e acontece. E comigo. Às vezes eu perco o meu temperamento, domínio próprio. E a gente acaba fazendo o que não deve. E isso chama-se pecado. E é a minha alma. Entendeu? E aí eu preciso da misericórdia, eu preciso de tratamento. Ok, terminamos essa parte. Ponto 2, porque eles alcançarão misericórdia. Então você é um misericordioso. E a hora que você precisa, tem misericórdia à sua disposição. Ok? Alcança a misericórdia. Veja só, eu quero terminar esse texto aí, lendo com vocês Gênesis capítulo 13, que são duas histórias bem conhecidas, que é a história de Abraão e de Ló. A Bíblia nos diz que Deus chegou para Abraão e disse, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí eles saíram e por um tempo ficaram num lugar, não chegaram até a terra, e saiu Abraão, o pai dele, e aliás foi o pai dele que começou a saída, ok? Então veja bem, nós os pais começamos a saída, nossos filhos terminam. A gente tem que entrar no caminho. Isso aí foi um adendozinho de graça para você. Mas aí o pai morre e o Abraão pega o seu sobrinho Ló e vai para a terra. E sabe o que acontece? Eles viviam na graça. Veja aí o teu capítulo 13. Eles viviam na graça. E o que é que nós estamos dizendo ali que o seu destino maravilhoso faz? Que é bem-aventurado. Ele te conecta com Deus, te confere prosperidade. Ele te confere, o que mais está escrito aí? Felicidade. E esse era o Abraão. Então, se você lê aí no seu texto, olha só, capítulo 13. Então, eles descem para o Egito e aquela coisa toda, faz as suas viagens para lá e para cá. E agora veja o versículo 5. Versículo 5, 11, versículo 5.
Vamos ler todos juntos aqui no telão. 13, versículo 5, desculpe. Amém, estão aí comigo. E a Anice disse para mim não falar mais, que depois que passa dos 60 isso acontece. Por isso que ela disse. Vamos lá, gente. Vamos ler todos juntos aí para você não dormir. Vamos lá. E também Ló ia com Abraão. Tinham rebanhos, gados e tendas. 6. Ora, a terra já não podia sustentá-los para habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Isso é você. Você é esse bem-aventurado. É isso que é a definição de bem-aventurado. Abraão era o bem-aventurado. E ele saiu com seu sobrinho e adivinhe, você quer? Acha um bem-aventurado. E começa a andar do lado dele para ver o que acontece com você. Você se torna bem-aventurado. Você se torna parecido com aquele que você anda. Comece a andar com um malandro, com uma malandra, com gente que não tem controle, com gente que não sabe o que faz. Vê quem você vai se tornar. Ok? Então aí já não podia sustentá-los. Versículo 7. E houve contenda entre eles, entre os pastores de Abraão e Ló. Nesse tempo os cananeus moravam na terra. Versículo 8. Vamos lá, versículo 8. Aí. Disse, pois, Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não pode haver contenda entre os irmãos. Ele era tio, né? Porventura não está a terra diante de ti? Quem é que tinha essa promessa? Abraão. Mas se você começar a andar do lado de quem tem promessa, adivinhe quem entra na promessa. Mas se você começar a andar do lado de quem está debaixo de maldição, adivinhe quem entra na maldição. Adivinhe. Então veja só, ela disse, então a terra está aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não interessa. O bem-aventurado, aonde vai, é bem-aventurado. Então, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Você pode escolher. Aí, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí esse camarada era um bem-aventurado, esse Ló. E tinha rebanhos que já não podia a terra sustentar. E aí sabe o que ele fez? Veja a decisão dele. Olha aí, ó. Vai lá comigo. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Agora tem um problema. Se você vai no mapa, e eu fiz isso antes de pregar, não pense que eu venho aqui e prego no estalo, eu vou lá dar uma olhadinha, só quando às vezes Deus muda a pregação, que daí eu não dou uma olhadinha antes. Mas se você for dar uma olhada nisso, essa terra aí está para baixo, para o lado direito do Mar Morto, lá mais para baixo, está fora dos limites da terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão. Ele olhou fora da bênção. Ele olhou fora da terra abençoada, onde ele podia ser próspero. E sabe, ele levanta os olhos, vai para frente, 11. Ló escolheu para si a planície do Jordão e partiu para o Oriente e se apartaram um dos outros. Como é que foi essa escolha? A Bíblia diz que todo pecado que eu e você possamos cometer pode vir de 3 origens. Da concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. O Ló entrou nas 3. Ele olhou, viu que era bom para ser um fazendeiro e se tornar muito melhor. Ele pensava que podia se tornar melhor. Só que saindo da graça, vocês vão ver como ele terminou. Você já conhece a história, já sabe como terminou. Com a mão para trás e outra na frente, como a gente diz. E aí então ele olha e ele sai. Agora para o próximo versículo 12. Olha só que coisa tremenda aí. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície. E agora presta atenção, leia comigo essa parte, todo mundo junto. E foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Infalivelmente, quando você sai do lugar que Deus tem para você, você vai armando as suas tendas, o seu caminho, vai fazendo coisas até que você chega em Sodoma, que é onde Deus vai mandar fogo e destruir. Foi para lá que ele foi.
e destruiu tudo. E se ele tinha gado e estava aquelas pastagens que parecia bonita, foi um churrasco de uma vez só. Não sobrou uma cabeça de gado. E tinha sal lá uns montes. Vocês entenderam? Eu estou falando isso de uma maneira que você possa descontraídamente entender a palavra de Deus. Vocês entenderam isso? Então, foi armando até chegar em Sodoma. Agora veja o próximo. Veja aí. Vamos lá? Versículo 13. O 12. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E ele entrou lá. E olha, se você for ler o Pedro, a Bíblia diz que o Jó era justo. E o camarada tinha realmente nascido de novo. Ele entrou em Sodoma e ele não virou sodomita. Mas tem um problema. Tudo que Deus tinha para ele e que já tinha começado junto com o seu tio, desapareceu. Ele não se misturou, mas ele não tinha mais nem jeito de orar, ele não podia nem receber gente na sua casa. Ele não tinha mais liberdade para nada. E aí o juízo não pegou ele. Sabe por quê? Porque Deus mandou 2 anjos para tirar ele dentro de Sodoma. Ele foi alcançado pela misericórdia. Mas ele perdeu de seguir vivendo na graça. Baseado no que você tem vivido a sua vida? Na misericórdia ou na graça? Ambos são manifestações do amor de Deus. Veja que importante foi para Ló. Mas eu quero viver na graça. Eu quero viver na graça. E ele foi e... Vamos para frente. Versículo 14. Já está no 14. E disse Abraão... E depois, como é que diz aí? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou. Agora olha. Desde o lugar de onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Vai lá. Porque toda a terra que vês, eu te darei a ti, a sua descendência para sempre. E aí tem uma palavra no versículo anterior. Depois que Ló se apartou dele, o Senhor falou. Se ele tivesse ficado na mesma terra, a palavra era para ele também. Ele ia estar prosperando na terra. Então, vocês estão entendendo a misericórdia? Então, o Ló é um exemplo da misericórdia de Deus. Você quer uma vida de Ló? Ou você quer a vida de Abraão? E aí sabe o que aconteceu? Saiu do lugar da promessa, se separou dos abençoados, foi chegando a Sodoma, acabou envolvido com os grandes pecadores, e aí ficou vivendo na zona da misericórdia. Sabe o que acontece? A primeira história da misericórdia sobre a vida dele está que fizeram uma aliança entre 5 reis com 4 reis. E os reis de Sodoma perderam a guerra. Adivinhe quem foi escravo, porque naquele tempo quem ganhava a guerra levava o despojo, que eram todas as pessoas e todas as coisas. Adivinhe quem foi de escravo e perdeu tudo? O Ló. E aí sabe o que aconteceu? O Abraão, que continuava na graça, andando na graça, falou assim, não é possível, eu sou misericordioso. Eu vou resgatar esse camarada. Pegou 318 homens nascidos na sua casa contra um exército de 5 reis. Era muita gente. Gente, para vencer o mal não é preciso muita coisa. Jesus já venceu na cruz. Você só vai lá e toma o despojo. Ele foi lá, chegou lá e resgatou tudo. Entendeu? Gente, quem vive na zona da misericórdia, ou viver na zona, eu anotei aí para vocês, viver na zona da misericórdia, viver sendo resgatado. Por isso é que tem cristão que vive sendo continuamente resgatado. Tem que viver sempre sendo resgatado. Está vivendo na zona da misericórdia e não vivendo na graça. É aí que tem alguém que está na graça, que tem que vir e usar de graça. Entenderam isso? Agora veja só. E depois a segunda vez que ele foi resgatado, foi em Sodoma e Gomorra. E sabe, quanto mais você vive na zona da misericórdia, mais a sua dificuldade de sair da zona da misericórdia se torna grande.
Porque agora Deus mandou 2 anjos, e quando os anjos, era Jesus e 2 anjos, eram 3, apareceram para Abraão. Abraão fez uma coalhada, fez uma comida, matou, e esse era Jesus no Velho Testamento, porque não sei se vocês sabem que Jesus sempre existiu, não como homem, mas como Deus, ele era o Filho. E ele aparecia no Velho Testamento, e toda vez que Deus aparece no Velho Testamento, é o Filho que está aparecendo. Se chama teofania, aparição de Deus antes que Jesus se encarnasse. Depois, Jesus se fez carne. Agora veja. Aí, os anjos dizem, vamos ocultar de Abraão o que estamos fazendo? Ele diz, não vamos ocultar. E aí os dois vão para destruir Sodoma e Gomorra, e fica Jesus falando com Abraão. E o Ló lá no meio. Aí o pessoal chega na Sodoma e Gomorra, os 2 anjos, e o Ló era juiz. Sabe como é que os juízes atuavam naquele tempo? Atuavam na porta da cidade. Eles ficavam na porta da cidade. Se você estudar isso, você vai saber. E eles julgavam os casos. Então chegaram aqueles 2 homens forasteiros e o Ló estava lá na porta da cidade e levou eles para casa. Agora imagine o ministério de Ló. Não era de Deus. Tem muita gente que às vezes está fazendo ministério que não é de Deus. Deus não tinha ministério para pregar para Sodoma e Gomorra. Deus tinha juízo. Era mais ou menos como querer apacentar capeta. Você não tem como. Aquele pessoal, a medida da iniquidade já tinha saído. Não tinha mais jeito. E aí então ele vai com os homens. E aí ele recebe os homens na casa. De repente uma multidão. Diz o texto. Jovens e velhos. Homens. Rodearam a casa. E disseram, o negócio é o seguinte. Tire esses homens daí. Que a gente quer abusar deles. Em outras palavras, a gente quer ter relação sexual com eles. Veja aonde estava Sodoma e Gomorra. Aí o Ló chega e diz assim, não, eles estão debaixo do meu teto, a minha proteção. Eis aqui que eu tenho 2 filhas virgens. E Ló era bom. Gente, no meio daquela zoeira, ter 2 filhas virgens era bom demais. Ele tinha um caráter bom. Você pode ser um bom caráter, mas se você estiver vivendo na zona da misericórdia, pobre de você. Porque você não consegue desfrutar o bom, você não consegue comer o melhor da terra, você não tem liberdade para fazer o certo. Ele diz, eu tenho 2 filhas virgens, não abusem deles. Eu dou as minhas filhas para você. Imagine, quase que ele faz uma loucura. Aí os homens disseram, não, a gente não quer mulher não, a gente quer homem mesmo. E invadir a porta, os anjos saem e cegam. Todo mundo, com um gesto, cegam. Todo mundo fica cego. E se você lê o texto, o negócio era tão terrível que cego, eles ficavam apalpando para ver se achavam um lugar. Leia o texto. Já pensou viver nessa zona de misericórdia? Eu não quero viver lá. Irmãos, em nome de Jesus, sai da zona de misericórdia. Entra na zona da graça. Sai daí. Entra na zona da graça. E aí fica lá o Abraão e os anjos disseram, homem, tem que sair, o juiz está vindo. E o Ló vai para cá, vai para cá. E sabe o que tem que acontecer? Ele teve que literalmente ser agarrado pelos anjos e jogado lá fora da cidade, tirado fora da cidade. Diz, se vira, homem, sai. Porque ele não tinha mais nem liberdade para sair. Entenderam? Se você ficar muito nessa zona da misericórdia, você tem que ser resgatado, não adianta. Tem que vir alguém e resgatar. E aí ele resgata. E essa foi a última vez que ele foi resgatado. A vida na misericórdia livra do juízo. Mas a vida na graça acrescenta bênção. Saiu só ele e as filhas. E a sua mulher já estava amando o estilo de vida de Sodoma. O que ela fez? Virou estátua de sal. E as filhas já estavam corrompidas pela vida de Sodoma. Sabe o que eles fizeram? Foram numa caverna, depois daquilo tudo, Ló desesperou, foi numa caverna com as meninas, e as meninas disseram, agora ninguém vai casar com a gente. Não vamos morrer solteirona, ficamos para titia. Ninguém vai querer casar com a gente. Porque nós fomos a causa dessa desgraça. Que homem vai querer se aproximar da gente?
Sabe? Quando vive na zona da misericórdia, até a tua família é afetada. Veja, a mulher vira estátua de sal. Você quer que os teus filhos, a tua mulher, vire estátua de sal? Então deixa de ser. Ló, sai dessa, meu irmão. Agora veja. Aí as meninas dizem, ninguém vai querer casar com nós. Dão um pileque no seu pai, embebedam ele e tem filhos com o pai. Incesto. Sabe onde tinham aprendido isso? Sodoma. Foram tirados de Sodoma, mas a Sodoma não saiu do coração delas. E inimigo, foram os grandes inimigos de Israel. Aqueles que foram gerados das filhas de Ló. Edom e Moabe. Eram os dois nomes dos garotos que nasceram. Os moabitas e os edomitas. Então, irmãos, eu quero terminar aqui a palavra, porque olha que milagre, eu estou terminando no horário, pelo menos no meu relógio aqui. Estou terminando, isso é um milagre, isso é uma bênção. Não é que não tem mais nada para ser dito, é que nós estamos no tempo correto aqui. Vamos lá, conclusão, quero que você leia comigo no seu boletim a conclusão. Cadê o pessoal da música? Uma música apropriada para esse tempo agora. Sair da zona da misericórdia e ir para a graça. Ou tornar-se misericordioso, parar de ter que receber misericórdia e ter misericórdia para dar. Vamos lá? Conclusão. Uma vida baseada em valores do reino de Deus é que nos torna fontes de misericórdia e nos habilita para viver na graça. Exemplo, Abraão e Ló. Exemplo, Abraão e Ló. Eu quero fazer uma pergunta para você. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Não tem nada de mágico em curvar a cabeça, gente. Tem que você deixa de perder a tua concentração. Isso é bom. Então curva a cabeça e fecha o olho. Eu quero perguntar, qual é a zona que você tem vivido mais? Na zona de receber misericórdia ou na zona de ser misericordioso? Na zona de receber misericórdia ou na zona de receber a graça? Qual delas você tem vivido? Meus amigos, o teu destino, meus irmãos, presta atenção nisso, o teu destino maravilhoso exige que você saia disso. Você precisa sair disso, no nome de Jesus. Precisa sair hoje. No nome de Jesus, você precisa sair hoje. Então eu quero que você pense em você. Seja honesto com você mesmo. Não tem nada a ver comigo. Essa palavra não é minha, está escrita na Bíblia. Eu preguei. Agora veja. Tem a ver com a gente sair da zona da misericórdia e começar a viver na zona da graça. Zona da misericórdia é onde o caído é levantado. Você não pode viver caído. Nada de tropeça aqui, cai lá, vai levantando, caindo, levantando. Você tem que ter uma vida aprumada. Se levanta. Se levanta, irmão. Se levanta, irmã.